No alto do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete, existe um mundo de gelo eterno. Geleiras que ali repousam há milhares de anos, silenciosas, imponentes, formando lagos glaciais escondidos entre picos que tocam o céu. Foi justamente nesse cenário de beleza extrema que, na manhã de quarta-feira, 26 de agosto de 2026, começou uma das maiores tragédias já registradas na região. Por volta das 9 horas da manhã, horário local, uma imensa porção de gelo se desprendeu de uma geleira instável na fronteira entre os dois países. O colapso, silencioso em sua origem, mas devastador em suas consequências, arrastou consigo toneladas de rocha e sedimento montanha abaixo, em direção ao vale onde corre o rio Botecoshi. O choque foi de tal magnitude que, inicialmente, especialistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos registraram o evento como um terremoto de magnitude 4,4. Só depois, com análises mais detalhadas das ondas sísmicas, os cientistas perceberam a verdade por trás daquele tremor. Não havia sido um terremoto convencional, mas sim a energia liberada pelo colapso da geleira e pelo deslizamento de terra que se seguiu. A montanha, literalmente, havia desmoronado sobre si mesma. E foi esse desmoronamento que mudou tudo. Ao atingir o leito do rio, a massa de gelo, pedra e lama funcionou como uma represa instantânea, uma barragem improvisada pela própria natureza, sem nenhuma estrutura capaz de conter por muito tempo a força da água que se acumulava atrás dela. Em poucos minutos, o que havia sido contido foi liberado com violência redobrada. Uma onda de lama densa, escura e implacável, que desceu o vale como um verdadeiro tsunami, engolindo tudo em seu caminho. As comunidades de Timure, Razuagade e Siabrubezi, no distrito nepalês de Razua, foram as primeiras a sentir o impacto total dessa fúria. Siabrubezi, ponto de partida da famosa trilha de Langtang, um dos destinos mais procurados por trekkers do mundo inteiro, viu parte de sua estrutura ser arrastada pela correnteza em questão de instantes. Casas, pontes, estradas e até projetos hidrelétricos desapareceram sob a lama. A onda de destruição não conheceu fronteiras. Ela seguiu seu curso até o território chinês, atingindo o posto fronteiriço de Girong, no Tibete, uma passagem histórica utilizada tanto por comerciantes quanto por peregrinos que seguem em direção ao Monte Kailash, um dos locais mais sagrados para milhões de fiéis ao redor do mundo. A força da natureza não fez distinção entre nacionalidades. Nepaleses, chineses, indianos, europeus e americanos foram igualmente atingidos por aquilo que a geleira desencadeou. Imagens de satélite captadas antes e depois da tragédia revelam o tamanho da destruição de forma impressionante. Onde antes existiam vilarejos cercados por vegetação exuberante, hoje resta apenas uma extensão cinzenta e devastada, como se a paisagem tivesse sido apagada por uma borracha gigante. A comparação entre o antes e o depois tornou-se um símbolo brutal da força que aquele colapso glacial foi capaz de liberar. Enquanto isso, no chão, a realidade era ainda mais dura. Moradores relataram cenas de pânico e desespero ao verem suas casas sendo levadas pela correnteza em segundos. Um morador de 56 anos contou ter recebido pela manhã, uma ligação desesperada do cunhado. A casa da família havia sido destruída pela enxurrada. Aos prantos, ele relatou que 3 parentes conseguiram ser resgatados, mas um irmão continuava desaparecido, engolido pela lama junto com tudo que ele possuía. Histórias como essa se multiplicaram por toda a região atingida. Cada vilarejo destruído carrega consigo dezenas de relatos semelhantes. Famílias separadas em segundos, casas que existiam há gerações apagadas do mapa, plantações e animais perdidos, e a angústia de não saber se um ente querido está vivo ou foi levado pela lama. As autoridades locais não demoraram a reagir.
O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, convocou uma reunião de emergência com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do país logo após as primeiras informações do desastre chegarem. Do lado chinês, o presidente Xi Jinping determinou mobilização máxima das equipes de resgate na região do Tibete, exigindo evacuação imediata das áreas de risco e priorização do atendimento médico aos feridos. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Como buscar sobreviventes em um território que a própria geografia tornava quase impossível de alcançar? Estradas destruídas, pontes levadas pela correnteza e comunicações interrompidas transformaram a região em um verdadeiro labirinto de obstáculos para as equipes de resgate. E, à medida que as primeiras horas se transformavam em dias, um número foi crescendo de forma assustadora. O de vidas ainda não contabilizadas, escondidas sob a lama que, poucos dias antes, era apenas gelo silencioso no topo do mundo. Nos dias seguintes ao colapso glacial, o Nepal viveu talvez os momentos mais dramáticos de sua história recente, desde o terremoto de 2015, que matou quase 9.000 pessoas. Os números da nova tragédia subiam a cada atualização oficial. Primeiro dezenas de mortos, depois mais de 90, até ultrapassar a marca de 150 vidas perdidas. Paralelamente, o número de desaparecidos chegou a superar 800 pessoas, entre nepaleses e estrangeiros, um dado que colocou esse desastre entre os mais graves já enfrentados pela região montanhosa. As equipes de resgate trabalharam contra o tempo, mobilizando helicópteros para sobrevoar vales inteiros cobertos por lama, além de tropas terrestres avançando por trilhas parcialmente destruídas. Ainda nos primeiros momentos, o exército nepalês conseguiu retirar com vida uma idosa presa entre escombros às margens do rio Trishuli, um raro respiro de esperança em meio a tanta devastação. Outros resgates pontuais também foram confirmados, trazendo pequenos alívios em meio ao cenário de luto generalizado. Mas a esperança convivia lado a lado com a dura realidade. Porta-vozes da polícia nepalesa reconheceram publicamente que as inundações haviam sido tão extensas que provavelmente atingiram muito mais áreas habitadas do que se sabia até então, e que ainda não havia meios de confirmar a real dimensão do desastre. Entre os desaparecidos, a lista incluía centenas de turistas estrangeiros, vindos de países como Índia, Estados Unidos, Reino Unido, Malásia e também Portugal, que confirmou o desaparecimento de 2 de seus cidadãos. Um casal que integrava um grupo de viajantes próximo ao posto fronteiriço nepalês, no momento em que a onda de lama atingiu a região. Do lado chinês, autoridades também confirmaram vítimas na região de Girong, no Tibete, com estradas, energia elétrica e comunicações seriamente comprometidas. Diante da magnitude da tragédia, organismos das Nações Unidas expressaram solidariedade e reforçaram apoio técnico às operações de resgate lideradas pelo governo nepalês, reconhecendo publicamente a dificuldade imposta pelo relevo montanhoso e pela destruição quase total das vias de acesso à região. Mas um detalhe, revelado nos dias seguintes ao desastre, tornou essa tragédia ainda mais dolorosa. Um estudo científico publicado em 2025 já havia alertado para o risco real de inundações repentinas causadas justamente por lagos glaciais instáveis naquela mesma fronteira entre China e Nepal. Pesquisadores especializados em riscos geológicos haviam identificado dezenas de lagos glaciais na região acima da chamada Ponte da Amizade, muitos deles classificados como potencialmente perigosos para as comunidades situadas rio abaixo. O próprio estudo recomendava o reforço urgente de sistemas de alerta antecipado para essas populações. O aviso, no entanto, não chegou a tempo de evitar a catástrofe. E o perigo, infelizmente, ainda não havia passado. Nos dias seguintes, autoridades emitiram novos alertas informando que trechos do rio continuavam bloqueados por destroços acumulados,
criando o risco real de uma segunda onda de inundação caso essas barreiras naturais se rompessem repentinamente. Famílias que ainda habitavam áreas próximas ao vale precisaram conviver com a angústia de uma ameaça que podia se repetir a qualquer momento. Em meio a tanta perda, histórias de solidariedade também emergiram. Voluntários se somaram às equipes oficiais de resgate. Vilarejos vizinhos abriram suas portas para abrigar desabrigados, e pequenos gestos de humanidade ajudaram a sustentar a esperança em meio ao caos generalizado. Passados os primeiros dias mais críticos, o que restou foi uma paisagem irreconhecível. Vales antes verdejantes, hoje cobertos por uma camada espessa de lama seca e escombros. A reconstrução, para o Nepal, não será apenas física, será também emocional, diante da perda irreparável de tantas vidas e da destruição de comunidades inteiras que existiam havia gerações. O colapso glacial que originou o tsunami de lama expôs, de forma brutal, a vulnerabilidade das populações que vivem à sombra das geleiras do Himalaia e o alto custo que a natureza pode cobrar quando alertas científicos não se transformam em ação a tempo. Enquanto as buscas continuam e o capítulo final desse desastre ainda não foi escrito, Nepal e Tibete seguem lado a lado, tentando compreender a real extensão de uma tragédia que mudou para sempre a vida de milhares de famílias ao redor do mundo.